Lula é condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do Triplex. Ex-presidente poderá recorrer em liberdade da pena de 9 anos e meio. O juiz Sérgio Moro diz que não decretou prisão preventiva por prudência. Lula só será preso e ficará inelegível se a justiça, em segunda instância, confirmar a condenação. Senadores contra e a favor de Lula quase chegam às vias de fato. E quem foi que apontou para ele? Me bate, você! Ofensas também marcam debate sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara. Isso é burro, incompetente, desqualificado. Comissão do Senado aprova a indicação de Raquel Dodge como Procuradora-Geral da República. Carga horária, férias, terceirização, acordo coletivo. O que muda na vida do trabalhador com a reforma aprovada no Congresso? A feira clandestina de carnes da região central de São Paulo. O seu carro parece um açougue, né? Essa que é melhor, né? Ambulantes transformam calçada em açougue e peixaria com higiene zero. É fresquinho. É todo dia, de manhã uma tarde. Bichos do Zoológico do Rio recebem tratamento especial para enfrentar o inverno. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O ex-presidente Lula foi condenado hoje a 9 anos e meio de prisão no processo que envolve a compra do Triplex no litoral paulista. É a primeira vez na história do país que um ex-presidente é condenado criminalmente. O juiz Sérgio Moro permitiu que Lula recorra da decisão em liberdade. Lula consideraram que a decisão do juiz Sérgio Moro ataca a democracia e os direitos humanos. Eles afirmaram também que o julgamento tem motivo político. A repórter Fernanda Cesarone acompanha a entrevista da defesa do ex-presidente Lula em São Paulo. Fernanda, boa noite. Os advogados já entraram com recurso? Obrigado, boa noite. Neste momento acontecem manifestações pró e contra a condenação do ex-presidente Lula. E veja daqui a pouco a repercussão da condenação de Lula no Congresso e na imprensa internacional. O Zoológico do Rio distribui cobertores para orangotangos ficarem quentinhos no inverno. Você vai ver já já. A Bolsa de Valores subiu e o dólar caiu logo depois que saiu a sentença do ex-presidente Lula. Em Brasília, senadores quase chegaram às vias de fato assim que a condenação foi divulgada. E vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Quais devem ser os efeitos políticos da condenação do ex-presidente Lula? Obrigada. E daqui a pouco a gente volta com Kennedy Alencar. E nessa edição ainda você vai ver que o ex-presidente Lula responde a outras 4 ações na Justiça. A onda de violência fez mais 3 vítimas no Rio de Janeiro. Um adolescente de 15 anos que ia para a escola morreu depois de reagir a um assalto. Outros 2 homens foram baleados em diferentes pontos da cidade. Um deles é um médico que levou um tiro no peito. Laudos da perícia apontam que os 10 trabalhadores rurais mortos no mês passado em uma fazenda no sudoeste do Pará foram executados. Os resultados da balística foram divulgados hoje. Uma funcionária morreu queimada durante um incêndio em uma indústria de perfumes em Cajamar, na Grande São Paulo. Exclusivo. Uma feira irregular dominada por chineses em São Paulo vende carnes, frangos, peixes, sem qualquer cuidado com a higiene e sem a devida conservação dos produtos. E o SBT Brasil flagrou, durante a última semana, vendedores que transformaram o porta-malas do carro num verdadeiro açougue, como mostram os repórteres Christian Mendes e Simone Queiroz. A subprefeitura da Moca, que administra a região mostrada nessa reportagem, informou que vai acionar a coordenação da Vigilância em Saúde para realizar conjuntamente uma fiscalização na feira irregular denunciada pelo SBT Brasil. Considerada uma vitória do governo, a aprovação da lei trabalhista foi motivo de barulho entre os senadores hoje no Congresso. A indignação dos parlamentares veio de uma postagem no Twitter do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E para o trabalhador, entender as mudanças na lei ainda está difícil. Os pontos da reforma dividem opiniões mesmo entre os especialistas.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados começou a discutir o parecer que recomenda a aceitação da denúncia contra o presidente Michel Temer. A sessão teve muito bate-boca e ofensas. Além do PMDB, também fecharam questão pelo arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer, o PR, o PSD e o PP. Vamos voltar ao vivo a Brasília, falando com Kennedy Alencar. Kennedy, qual é o significado político da aprovação da reforma trabalhista por 50 votos em relação à estratégia de sobrevivência do presidente Michel Temer? Obrigada, Kennedy. Boa noite. A Justiça autorizou o ex-ministro Gedel Vieira Lima a cumprir prisão domiciliar. Gedel deverá usar tornozeleira eletrônica. Ele foi preso preventivamente no começo do mês, suspeito de atrapalhar as investigações de fraudes na liberação de créditos da Caixa Econômica Federal. E voltamos a falar sobre a condenação do ex-presidente Lula a 9 anos e meio de prisão no caso do Triplex no litoral paulista. O ex-presidente responde a mais 4 ações na Justiça. A força-tarefa da Operação Lava Jato informou que vai recorrer da sentença do juiz Sérgio Moro por discordar de alguns pontos da decisão, inclusive para aumentar a pena. A condenação do ex-presidente Lula também foi destaque mundo afora. O assunto dominou as manchetes dos principais jornais da imprensa internacional. Você vai ver em instantes as novas regras para quem quer se tornar motorista de aplicativo. Clipe de trilha sonora de Velozes e Furiosos 7 já é o mais visto na história do YouTube. Você vai ver já já. Motoristas que trabalham para aplicativos terão que respeitar novas regras em São Paulo. As mudanças incluem a exigência de roupas sociais ou esporte fino. A Anatel retirou o prazo para bloquear os celulares piratas no país. Uma nova data será definida. Esses aparelhos não seguem as regras de segurança. O Senado aprovou por 74 votos a 1, com uma abstenção, a indicação de Raquel Dodge para o cargo de Procuradora-Geral da República. E é hora de falar do esporte, ou melhor, da violência no esporte. Pois é, Bruno Vicário, boa noite. Então, no Rio tem torcedor que, mesmo preso, incita brigas de torcida, Bruno? É cada uma, hein, Nascimento? Pois olha o tamanho do absurdo, não é? Dessa vez, olha só, a violência envolvendo bandidos, realmente, bandidos disfarçados de torcedores, está mesmo muito longe do fim. Dessa vez, um flamenguista preso pela morte de um botafoguense em fevereiro convoca os colegas para uma briga, olha só. Um enorme bloco de gelo desprendeu-se hoje da Antártida. O iceberg já é considerado um dos 10 maiores da história. Yula Rocha. Acostumados ao calorão, os bichos do zoológico do Rio de Janeiro estão recebendo cuidados especiais para enfrentar o inverno. Alguns animais ganharam cobertores e o cardápio foi reforçado para turbinar o metabolismo. O clipe do sul-coreano Psy deixou de ser o mais visto da história do YouTube. O sucesso Gangnam Style perdeu o posto para a música See You Again. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.